Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição de número 5 de Cristo em Filipenses e Colossenses, que vocês estão vendo aí, brilhando como estrelas da noite. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição de número 5 de Cristo em Filipenses e Colossenses, brilhando como estrela da noite. Vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina de Cristo em Filipenses e Colossenses. O Senhor nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática tudo o que vamos aprender aqui. Que Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Brilhando como estrelas da noite. E o verso para memorizar: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do mundo. O que esse verso quer dizer? Que nós temos que fazer tudo sem murmurar. Porque a pessoa que murmura, ela não está murmurando para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o seu tio, para sua tia, para o seu vizinho. Você está murmurando para Deus. Então nós temos que não murmurar. Nós temos que ser diferentes nessa geração perversa e depravada que está acontecendo hoje. Nós temos que ser luz no meio das pessoas más. Temos que ser luz no meio dessas pessoas. É isso que está dizendo em Filipenses 2, versos 14 e 15. Temos que ser luz. Cristo foi luz no meio dos fariseus, mostrando a sua luz. Cristo foi luz. Cristo é a luz do mundo. E Cristo falou: vocês são luz também neste mundo, para levar o evangelho, para mostrar que você é diferente. Continuando. Deus instruiu os hebreus a obedecer, acrescentando: pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Deuteronômio 4, 6. Séculos depois, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Ele também disse: vocês são a luz do mundo. Em Mateus 5,14. Mas como ser essa luz? Somente por meio de uma conexão profunda com Jesus, a luz, que ilumina toda a humanidade. Para nós sermos essa luz, nós temos que estar em conexão com Jesus, porque Jesus, ele é a luz que ilumina toda a humanidade. Se nós seguimos a Jesus, nós nunca vamos andar nas trevas. Nós vamos andar na luz que é Jesus. Agora, se a gente ficar longe de Jesus, nós estamos nas trevas. Paulo explicou que Jesus exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses 2, verso 9 a 11. A luz e o poder do céu estão disponíveis todos os que se rendem a Jesus. No entanto, muitas vezes esperamos que Deus faça tudo ou então deixamos que nossos planos e ideias interfiram. Por isso, as palavras de Paulo aos Filipenses continuam relevantes em nossos dias. Parte de domingo,
desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Após apresentar Jesus como exemplo perfeito de humildade e obediência à vontade de Deus, Paulo direcionou sua atenção aos filipenses. Ele reconheceu a obediência que tinham ao Senhor desde que haviam aceitado a mensagem do Evangelho, que está lá em Atos 16, dos versos 13 a 15 e versículo 32 e 33. E os incentivou a continuar firmes nessa obediência. Depois de destacar a cruz como caminho para a salvação e a vida de Cristo como nosso exemplo, Paulo apresentou de maneira prática como viver esses princípios. Primeiro princípio, vamos ver aqui. Leia Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. O que Paulo quis dizer com esta frase? Desenvolvam a sua salvação. Como você descreveria a relação entre fé e obras? Vamos lá. Paulo não apresentou um evangelho diferente do que ele expôs. Em Romanos e em outras cartas, sua mensagem está em harmonia com o evangelho da justificação pela fé, que ele pregou em Filipos e em outros lugares. Contudo, é fundamental considerar tudo o que a Bíblia ensina sobre determinado tema, especialmente sobre a salvação, que muitas vezes pode ser mal compreendida. Pergunta de número 2. Leia Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, e capítulo 5, verso 8, e Efésios capítulo 2, verso do 8 a 10. O que Paulo ensina sobre a salvação? A salvação, sem dúvida, é obra de Deus. Não temos nenhum crédito por ela. Até mesmo a fé é um dom que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio de novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habilitando nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. É dessa maneira que desenvolvemos aquilo que Deus efetua em nós, em nosso interior, com temor e tremor. Filipenses 2:12. Isso não significa que devemos temer o julgamento de Deus sobre nossos esforços, muitas vezes imperfeitos, para obedecê-lo. Temor e tremor se refere à reverência que devemos ter diante da presença de Deus. Em Salmos 2:11, é a consciência de nossa necessidade de viver em obediência a Ele. Você já percebeu Cristo agindo em sua vida? Ao mesmo tempo, a natureza pecaminosa resiste o que Deus realiza em nós? O que fazer para vencer essa tendência? Permanecendo em Cristo, não caindo em tentação. Cristo venceu a tentação em Mateus capítulo 4. Ele venceu a tentação. O diabo foi lá tentar ele. Ele não caiu na tentação do diabo. Ele venceu. Se nós permanecemos em Cristo, nós vencemos a tentação. Parte de segunda-feira. Luz em um mundo escuro. Paulo exortou os fiéis: façam tudo sem murmurações nem discussões. Filipenses 2:14. Os desafios à unidade da igreja são tão sérios que só é possível alcançá-la com muito esforço. A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência à palavra. Isso é essencial para o nosso testemunho. Somos chamados a brilhar como estrelas no mundo. Filipenses 2:15.
Em uma noite sem luar, longe das luzes das cidades, as estrelas se tornam mais visíveis e parecem brilhar com maior intensidade. É o contraste que faz a diferença. Quanto mais escuro o céu, mais as estrelas se destacam. Isso também ocorre com o nosso testemunho. Quanto maior a escuridão moral ao nosso redor, mais evidente é o contraste entre a vida dos verdadeiros seguidores de Deus. É aquela que vivem segundo os padrões deste mundo. Por isso, é essencial não permitir que as luzes artificiais das cidades, pressões e práticas mundanas apaguem ou ofusquem nosso testemunho. Como Paulo descreveu o que nós, como filho de Deus, devemos ser e fazer. Filipenses 2, versículo 15 e 16. Irrepreensíveis, em Filipenses 2,15, significa sem culpa ou falta. Esse termo é usado para descrever o caráter de Jó, que está lá em Jó capítulo 1, versículo 1 e 8, capítulo 2, versículo 3, capítulo 11, verso 4, capítulo 33, verso 9. A palavra grega introduzida como puros significa literalmente não misturado, não contaminado. Jesus, prevendo os ataques cruéis que seus seguidores enfrentariam, nos exortou a ser inocentes como as pombas, que está lá em Mateus 10,16. De forma semelhante, Paulo nos aconselha a ser puros em relação que é mal, em Romanos 16, verso 19. Os modernos meios de comunicação frequentemente não oferecem conteúdos puros, edificantes, inspiradores. Em tempos como esses, a prática de Davi continua sendo um excelente guia. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. Não devemos temer ser diferentes. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais. Nosso objetivo é brilhar como estrelas no mundo, em Filipenses 2,15. A única maneira de alcançar isso é rejeitando a conformidade com este mundo, Romanos 12, verso 2, e nos apegando firmemente à palavra da vida, Filipenses 2,16. Nossas escolhas determinarão se vivemos com o dia de Cristo em mente ou se corremos em vão. Filipenses 2, verso 16 e 1 Coríntios 9, dos versículos 24 a 27. Há áreas de sua vida que os padrões mundanos têm influenciado? Como você pode ser transformado e purificado? Que áreas de sua vida você quer que Deus mude? Ore a Deus. E você tem que permanecer. Você tem que mudar também. Deus te muda, mas você tem que mudar também. Que áreas de sua vida? Comente no meu vídeo. Fale aí. Qual áreas que você tem que haver mudança em sua vida? Que você tem que ser purificado. Vamos para a parte de terça-feira. Sacrifício vivo. Pergunta de número 4. O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? Filipenses 2,17, 2 Timóteo 4,6, Romanos 12,1 e 2, e 1 Coríntios 11, verso 1. Vamos lá. Paulo já havia expressado uma visão surpreendentemente conflituosa sobre viver ou morrer em serviço a Cristo. Filipenses 1, verso do 20 a 23. Agora ele menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos, como óleo, vinho ou água, como oferta a Deus, que está lá em Gênesis 35, verso 14, e Êxodo 29, verso 40, e 2 Samuel 23, do verso 15 a 17. O aparente desperdício de um líquido precioso é um ato de devoção
nos faz lembrar da atitude de Maria ao ungir a cabeça e os pés de Jesus com perfume muito valioso de nardo puro, que está lá em Marcos 14, verso 3 a 9, e João 12, verso 3. Embora não fosse uma libação no sentido literal, o gesto simbolizava um sacrifício significativo que ilustrava de maneira apropriada o infinito sacrifício de Cristo por nossa salvação. Se Paulo fosse executado por causa de seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus, como as libações no Antigo Testamento. Geralmente não eram isoladas, mas acompanhavam um sacrifício, que está lá em Números 15, verso do 1 ao 10 e 28, verso do 1 ao 15. Paulo viu o ato de entregar sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipos, que por meio da fé haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo, em Romanos 12, 1. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, em Filipenses 1, versículo 27 a 29, eram ativos em compartilhar sua fé. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, em Atos 5:42. Abriam seus lares para o estudo das Escrituras, Atos 12, verso 12, 1 Coríntios 16, verso 19, Colossenses 4:15 e Filemão 1, verso 2. E sabiam defender sua fé com base nas Escrituras, em Atos 17, verso 11, 18, verso 26 e 1 Pedro 3:15. Os pioneiros adventistas seguiram o mesmo exemplo. Em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem com seus vizinhos, eles estudavam a Bíblia com outras pessoas e as preparavam para o batismo de modo que estivessem prontas quando o pastor retornasse. Em resumo, com grandes sacrifícios pessoais, oferecendo-se como verdadeiros sacrifícios vivos, eles trabalhavam para espalhar o Evangelho. Será que deveríamos fazer menos do que isso? Então, isso quer dizer que nós temos que ser sacrifícios vivos aqui nessa terra. Levar a palavra, pregar o Evangelho para as outras pessoas. Falando de Cristo, falando o que Cristo fez por ela. Falando do amor de Deus, falando da volta de Cristo, falando a palavra de Deus, espalhando a palavra de Deus para as outras pessoas. Parte de quarta-feira. Caráter provado. O papel de Timóteo como remetente associado da epístola foi destacado. Em Filipenses 1, verso 1, Paulo enfatizou o valor de Timóteo como um de seus colaboradores. Ele o descreve como evangelista em 2 Timóteo 4:5, enviado por ele a Macedônia. 1 Tessalonicenses 3, verso 2 e Atos 18, verso 5 e Atos 19, verso 22. Em diversas ocasiões a Coríntio. 1 Coríntios 4, 17, 16, verso 10. Antes disso, Timóteo já havia trabalhado com Paulo e Silas em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1, verso 1 e 2 Tessalonicenses 1, verso 1. E mais tarde em Éfeso, 1 Timóteo 1, verso 2 e 3 e Atos 19, verso 22. Paulo descreve Timóteo como alguém que tinha esse mesmo sentimento em Filipenses 2 e 20. A expressão grega, que significa literalmente igual em alma, indica que Timóteo compartilhava muitas semelhanças com Paulo, incluindo seu compromisso com Cristo, sua dedicação incansável em disseminar o Evangelho e seu cuidado especial pelos filipenses. Pergunta 5. Leia Filipenses 2, dos versos 19 a 23. Por que Paulo falou de maneira tão positiva e com tanta ênfase sobre Timóteo nesse texto? O que mais o apóstolo disse sobre ele?
em 1 Coríntios 4,17 e 2 Timóteo 1,5. Outra qualidade de Timóteo destacada por Paulo é seu caráter provado. Filipenses 2, verso 22. O termo grego usado descreve alguém que teve o caráter aprovado por meio de tribulações, em Romanos 5:4, e cujo caráter e serviço se mostraram autênticos, em 2 Coríntios 2:9 e 2 Coríntios 9:13. Paulo tinha certeza disso a respeito de Timóteo, pois havia testemunhado essa qualidade em muitas ocasiões, enquanto trabalhavam juntos na disseminação do Evangelho. Os desafios da vida testam nossa essência, revelam que somos. Ellen White escreveu: a vida é disciplinante. Haverá provações para provar o temperamento, e é enfrentando essas provações no devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão e se reagimos a insultos com respostas brandas e a atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Ela acrescenta que todos os obstáculos que encontramos, as vicissitudes, contrariedades que somos chamados a suportar, são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolve semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundano. Isso fala em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 293. Parte de quinta-feira. Epafrodito, exemplo dos que merecem honra. Pergunta 6. Leia Filipenses 2, versículo 25 a 30. Como Paulo descreve Epafrodito? Quais atitudes e ações específicas desse colaborador cristão revelam seu caráter? Epafrodito é mencionado apenas nas cartas aos Filipenses, mas as poucas referências a ele revelam muito sobre sua pessoa. Seu nome associado à deusa Afrodite sugere que ele veio de um contexto pagão. Paulo descreveu como cooperador em Filipenses 2, verso 25, indicando sua participação ativa no ministério, possivelmente trabalhando ao lado de Paulo em Filipos. A expressão companheiro de lutas sugere que Epafrodito enfrentou conflitos ao pregar o Evangelho, chegando a arriscar sua vida. Designado como mensageiro em grego, apóstolos, pela igreja de Filipos, Epafrodito foi enviado para atender às necessidades de Paulo na prisão e cuidar de outras demandas, em Filipenses 2, verso 25. Ele também foi responsável para entregar as ofertas financeiras dos filipenses a Paulo, em Filipenses 4:18. Essas doações eram essenciais, já que os prisioneiros romanos dependiam de ajuda externa para obter itens como comida, roupas e camas, em Atos 24, verso 23. No final de sua segunda prisão, em Roma, Paulo pediu a Timóteo: faça o possível para vir antes do inverno. Traga a capa que deixei em Troade, em 2 Timóteo 4, 21 e versículo 13, indicando que precisava do casaco para suportar o frio em sua cela de pedra. Epafrodito também foi encarregado de levar a epístola a Filipos. Ellen G. White, em Atos dos Apóstolos, página 304. Talvez devido aos problemas enfrentados em Filipos, Paulo considerou necessário enviá-lo de volta antes do esperado, pedindo que os filipenses o recebessem no Senhor com toda alegria. Em Filipenses 2, versos 25 e 29. Paulo desejava tranquilizá-los sobre a sua situação na prisão
e enfatizou que Epafrodito era alguém digno de honra, que, por sua posição social ou riqueza, mas por seu espírito sacrificial ao seguir o exemplo de Cristo. Em Filipenses 2, versos 6 a 11 e 29 e 30. E Lucas 22, verso 25 a 27. O termo grego traduzido como honrar em Filipenses 2, 29 aparece poucas vezes no Novo Testamento, como na referência ao servo que o centurião muito estimava em Lucas 7, 2. Ao convidado importante de um banquete, Lucas 14, 8, e a Jesus como a preciosa pedra angular, 1 Pedro 2, 4 e 6. Para Epafrodito ser incluído nesse grupo, ele deve ter sido, de fato, um exemplo notável de fidelidade. Então essa foi a lição de número 5, brilhando como estrelas na noite. Nós temos que ser cristãos, brilhar para Cristo, como foi Epafrodito, como foi Timóteo, como foi Paulo, como foi Pedro, como eles foram. Eles brilharam para Cristo. Eles pregaram o Evangelho com amor, falando o que Jesus fez por eles. Nós temos que ser cristãos, brilhar para Cristo. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!